na casa do Senhor, no meu coração. E hoje, antes de entrar na mensagem, eu ouvindo Efésios, né, do capítulo 1 ao capítulo 4, porque a palavra de Deus, ele nos instrui: bem-aventurados que ouvem e bem-aventurados que leem. Quando eu não posso ler, eu estou escutando, né? E eu ouvindo as instruções de Paulo, ele orientando para que a gente, a cada dia, nós possamos amar, nós possamos sentir as necessidades uns dos outros, né? E o meu coração, na proporção que ia ouvindo, ia se enchendo. E quando eu cheguei na igreja, que ia vendo os irmãos, né, que eu cheguei mais cedo, e pude ter essa experiência desse amor que nos envolve, que nos constrange e que nos traz a alegria de compartilhar o amor de Deus em nossas vidas. A Igreja Cristã Gileade é privilegiada por ter em seus corações o Espírito de Deus, por ser cuidada por esse Deus que cada dia Ele nos sustenta. O mundo, ele jaz no maligno, mas o povo de Deus está escondidos debaixo da mão do Onipotente. E Ele não quer que ninguém que esteja sobre a sua responsabilidade venha ter medo, venha se apavorar, porque os dias são maus. As notícias não são boas, mas quem confia no Senhor renovarão suas forças, caminharão, irmã Íris, e não se cansará, né? Correrão e não tropeçarão. Então, é a garantia da palavra de Deus aos nossos corações. E eu quero dizer para os irmãos que hoje é o fechamento da série, né, que a gente estava estudando. Quem sabe o que é o tema hoje? Que vai ser finalizado. Vocês que gostam aí dos grupos, né? Que o pastor Alex, ele cuidadosamente, né, avisa para cada um de nós. Mas parece que ninguém está lembrando, mas eu vou ajudar vocês. É o ecumenismo, né? Que a gente sabe que são seitas e heresias que têm dominado, né, o mundo. Mas nós sabemos que a bandeira da verdade é a palavra de Deus que está próxima de nós e em nossos corações. Aleluia. Eu gostaria de ler com a igreja o Salmo 24. Para a gente sentir mais uma vez a soberania de Deus em nossas vidas. Esse Deus que está no céu e ao mesmo tempo em nós, né? Ele cuida de cada um e Ele tem prazer de se revelar todos os dias para nós. Eu quero pedir a ajuda aí da mídia. Muito bem. Vamos ficar de pé em reverência a esse Deus, né? Eu gosto muito que quando eu vou entrando lá no portão, eu já lembro daquele primeiro versículo do Salmo que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, né? Diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Vou repetir. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar santo? Só quem pode permanecer, olha aqui. Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Este receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador,
lhe fará justiça. Assim é a geração que o busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Vamos dizer todos: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! E esse Rei da Glória está entre nós. Que venhamos temer a esse único Deus verdadeiro, justo e fiel. Nós sabemos que durante toda essa série, a igreja tem sido abençoada em trazer conhecimentos e revelação da palavra de Deus para que a gente viva uma fé genuína, um caminho perfeito pelo Senhor em nossas vidas e em obediência à sua santa palavra. Amém? Hoje o pastor Alex não está conosco, né? Não sei se é a chuva, eu só sei que quem veio vai levar a sua bênção. Porque o Senhor, Ele honra, Ele diz que ninguém chega na sua presença com as mãos vazias e voltam vazias, mas vão chegar com as mãos vazias e sair com as mãos cheias, porque o alimento do céu é o maná que Deus nos dá todos os dias. Aleluia. Confesso à igreja que com muito temor, eu preparando ontem, eu tomei um susto, por volta eu estava estudando já na madrugada e a minha filha Karine, que vai ganhar neném agora nesse próximo mês, me deu um susto dizendo que estava indo para o hospital. E eu com meu celular no silencioso e virado, eu não vi chamada nenhuma. Aí quando de repente o meu fixo tocou e era a Sara. Manhinha, a Karine está indo sozinha para o hospital, que o Rafael ficou com as crianças, e ela está ligando para a senhora e a senhora não atende. Aí eu disse, fala, meu Deus, eu bem ligada, estudando, tive que parar tudo e fui. Mandei ela voltar e passar para me pegar. E a gente foi, e lá ela passou o dia com alguns mal-estar, e a minha filha, que é médica, disse que ela fosse logo, porque poderia ser problema de pressão, um pré-eclâmpsia. Aí isso já deu medo e a gente foi. Mas para a honra e a glória do Senhor, o bebê estava tranquilo, a pressão dela 10/7, para uma grávida, está muito boa. E a gente saiu mais de 2h30 da manhã. E quando eu fui dormir, aí eu também não peguei mais, e eu disse, Jesus, eu estou cansada, deixa eu dormir até 7 horas. Eu me lembrando aqui do presbítero Cleito, quando ele disse que queria dormir mais um pouquinho, e Deus mandando ele se levantar. Mas é maravilhoso quando a gente vence o sono para estar nesse diálogo com Deus. E eu dizia para o Senhor, Senhor, tudo teu é com muita simplicidade. Os teus ensinos não têm arrodeios, tudo é muito simples. O homem é que complica tudo, quer enfeitar, inovar, mas a tua palavra ela é direta, ela é uma flecha nos nossos corações. E eu quero que tu me dê essa palavra. Eu não sou, Jesus, de escrever, eu não consigo muitas vezes olhar para o papel, mas eu quero tudo dado por ti. E igreja, Deus me deu. Me levava, olha só, ecumenismo, pela lógica humana, não tem nada a ver com Gênesis capítulo 3. Mas Deus me levava para Gênesis capítulo 3,
para mostrar aonde tinha iniciado o ecumenismo. Ecumenismo é um movimento que contrariam os princípios de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus. Você que está em casa, me perdoe que sempre eu esqueço, mas receba a bênção do Senhor, que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida, a sua família, e que a palavra de Deus seja semente regeneradora, poderosa para te trazer o entendimento que Ele quer que a gente tenha. Então, queridos, eu vou começar o que Deus me deu. Quando Deus me trouxe esse entendimento em Gênesis capítulo 3, sobre quando Satanás induziu Eva e Adão, ele quebrou os princípios de Deus. Ele foi induzindo para distorcer a palavra de Deus que foi estabelecida com perfeição para o homem conhecer e obedecer. E diz assim: ecumenismo, está na moda o diálogo interreligioso. É politicamente correto você pensar de forma inclusiva, ter uma ideia de que todas as religiões são boas e que todos os caminhos levam a Deus. A gente não é fácil ouvir esse ditado, né? Todo caminho leva a Deus. Grande engano, né, que Satanás traz. Que todos estamos numa fraternidade, não importando no que você crê ou como vive. O ecumenismo é exatamente isto. É uma ideia de que, independentemente da crença, podemos todos ser parte de uma única igreja. Mas será que isso tem amparo bíblico? Porque, como cristão, não podemos apenas nos ater ao que é bom aos olhos dos homens e da sociedade. Mas precisamos saber o que Deus fala sobre isso. Na palavra de Deus temos diversas passagens onde Deus nos convida a largar tudo e seguir apenas a Ele. Como o que está escrito em Mateus 4:10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Talvez o versículo mais difundido do Evangelho, João 3,16, fala exatamente que a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. E quando aceitamos algo universal, como o ecumenismo, né, é muito perigoso. Por defender que toda fé, independente de que ao que seja direcionado, te leva ao céu. Contradizemos a própria palavra, negamos que a Bíblia seja a única palavra de Deus e que Jesus seja o único Senhor e Salvador. Que a Bíblia afirma em João 14:6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E muitas pessoas estão embaraçadas com essa intenção de achar que é tudo normal, que não tem nada a ver. Se eu participo, eu estou dando oportunidade de falar de Jesus. Como podemos falar de Jesus? Mas nós não podemos negociar os valores e princípios de Deus nas nossas vidas. Quebrar princípio de Deus é querer a desunião com Deus. Eu me lembro que um dia o pastor Beto, ele
Na época ele era chamado o pastor casamenteiro, porque eram muitos casamentos. E eu só faltava endoidar, porque a gente, mulher, quer sempre ter um vestido diferente, alugar um vestido, e o pobre do pastor Beto não tinha essa condição. Aí eu já ficava pensando a quem pedir emprestado, porque quase todo final de semana era um casamento. E um dia, isso desde Russas, quando a gente morávamos lá. E um dia, o telefone tocou para ele, era um jovem procurador da República, que queria as bênçãos através da pessoa dele, mas foi dizendo que era um casamento ecumênico. Era o pastor e o padre. Quando ele falou isso, né, que tinha recebido esse convite, eu disse, amor, é o seguinte, eu vou logo ser bem franca, porque eu não vou negociar com Deus. Você pode ir se você achar que deve, mas eu não vou. Deus, ele não divide o altar dele com ninguém. E ele foi conversar com o rapaz, mostrando que não ia fazer ministração, mas ele era amigo e queria que ele participasse. Irmãos, Deus, ele promove, eu acho que você já conhece essa frase, saída de mim. Deus, ele promove situações para realizar o que apraz ao coração dele. E ele aceitou, e como convidado. Durante a manhã eu em casa, aí o Espírito Santo falou assim comigo, alguém vai para o hospital. E eu achava que era eu. Aí quando passou assim, mais ou menos de 12 para 1 hora, a minha filha mais velha começou a vomitar. E não parava de vomitar. Aí quando foi por volta de 5h30, eu disse, amor, a gente precisa levar a Camila para o multiclínico, para a emergência. Aí ele já calculando, porque era à noite, 7h30 para 8h. Aí quando a gente chegou no hospital, tem a espera, tem todo aquele processo de medicação, de exame. Eu só sei que nem eu não ia, né? E ele ia como convidado, mas nem isso Deus permitiu. Porque ele ficou preso lá comigo no hospital, a gente saiu mais de 9h da noite. E a mãe do rapaz, no outro dia, o Espírito Santo, ele é amigo da gente. Deus já tinha me avisado que eu ia receber um telefonema que não ia ser bom aos meus ouvidos. Mas ele usou uma pessoa que eu jamais poderia imaginar dela ligar para mim dizendo que Deus tinha incomodado para orar por mim. E a palavra que Deus tinha me entregue através dela era ser valente, valente, valente. E eu entendi o ser valente de Deus. Não era ser valente, briguenta com as pessoas. Não era ser rabugenta com as pessoas, mas era se posicionar naquilo que agradava a Deus. E após essa ligação dessa irmã, mal terminou um telefonema, aí chegou a outra ligação. E essa pessoa falando mal, porque achava que eu que não tinha deixado o pastor ministrar o casamento. Aí, quando eu vi que ela estava já saindo do equilíbrio, eu disse, minha amada, é o seguinte, eu tenho muito o que fazer. E eu vou desligar. E desliguei. O que eu quero dizer, irmãos, é que às vezes eu não tenho preocupação de ter amigos para dizer que tenho.
Mas a minha maior preocupação é ser amiga de Deus, é obedecer à vontade de Deus. E tudo que Deus traz para perto de mim é acréscimo de bênção dele. Porque não tem valor maior do que a gente ser amigos de Deus. Ele é o Senhor. Ele foi quem criou todas as coisas. Ele quem nos criou. Ele quem estabeleceu leis, princípios e regras. E por direito, Deus determinou que a gente obedecesse. Mas o que é que acontece? Nós precisamos teimar, desobedecer, fazer beicinho, achar que Deus não escuta. E a gente só quer a parte boa. Mas obedecer os ensinamentos, as instruções, que tudo está aqui. Se não é para falar mal do outro, está na Bíblia. Lê o Salmo 15. Você vê as instruções do Salmo 15, é maravilhosa. E a gente vai absorvendo, não é achando ruim, não. É aquela bênção de acrescentar uma atitude e um estilo de vida que agrada a Deus. Deus, ele detesta falsidade. Ele detesta a mentira. Ele detesta a desobediência. Por isso que ele instrui, filho, este é o caminho, andai nele. E no ecumenismo, tudo pode, tudo é válido. E na verdade, tudo não é válido. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Devemos sim ter respeito às escolhas das pessoas, entendendo que quem convence da verdade não somos nós, mas o Espírito Santo. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas mesmo respeitando, é impossível ser com que aqueles que vão de encontro com aquilo que cremos, eles não concordam, então não vale a pena a gente concordar com eles. Se não conseguimos ser um com pessoas que têm hábitos contrários aos nossos, como teríamos plena unidade com aqueles que têm valores e princípios opostos? A Bíblia esclarece que é impossível agradar a dois senhores, pois amaremos a um e aborreceremos a outro. Então, como poderíamos viver em unidade, dividindo valores e princípios com quem não partilha da mesma crença que nós? A Bíblia ainda nos alerta sobre como isso traz julgo desigual e como esse julgo nos impede de viver uma vida plena. 2 Coríntios 6, 14 e 15 diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre crente e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? E não é apenas a Bíblia que fala. É interessante, né? A Bíblia, ela é recheada da ciência. E a ciência já relata que é incompatível viver com aqueles que são contrários ao seu estilo de vida. O psicólogo Luca Skurdelli afirma que pessoas podem ter as vidas desestruturadas quando ignoram esse princípio de compatibilidade. A Bíblia, ela está presente, porque quanto mais o homem se afasta de Deus, mais o pecado engana. Mas quanto mais ele se aproxima de Deus, até a ciência revela, como já é comprovado,
que os 15 elementos químicos que a gente tem no nosso corpo, porque a nossa matéria é o quê? Barro. Os 15 elementos que a terra tem, nós temos. Foi comprovado, né, para quem não acredita que o homem foi criado do pó da terra. Então, porque somos tão teimosos, achando que podemos superar uma diferença tão grande, escolhendo nos colocar em mesas que geram esse jugo desigual e um peso pesado para a nossa caminhada. Quando o que Cristo nos convida a fazer é caminhada com o peso dele, que é leve e suave. Lembro aqui, meus irmãos, que Deus não nos chamou para julgar e apontar erros de A ou B, mas Ele nos chamou para amar todos. Essa parte é boa demais. Assim como Ele nos amou. Todo mundo quer ser amado por Deus, mas Deus quer ver a gente amando o nosso próximo como a si mesmo. Essa é uma tarefa que para muitos tem sido difícil. Mas quando a gente quer ser como Cristo, a gente vai vivendo tão natural que vai fazendo as coisas sem interesse próprio, sem querer algo em troca, mas por aquele amor incondicional. O mesmo amor de Deus. Todos nós queremos ser Cristo. Nós queremos parecer com Cristo, nós queremos falar com Ele. Né? Tem situações que vêm na minha vida que eu paro e pergunto, Senhor, o que tu vai fazer no meu lugar? O que tu faria no meu lugar? Me capacita. Porque são situações que requer perdão, renúncia. E às vezes a gente não quer abrir mão. O nosso laboratório mais complicado que a gente acha é a nossa família. E é o laboratório de Deus em nossas vidas. Porque você passar pela vida dos outros é muito fácil. Oi, tudo bem, como vai? Mas conviver com a família, que muitas vezes a gente só acha o defeito nos outros. Mas Deus, Ele quer tratar os nossos defeitos. Às vezes a minha filha diz, a senhora tem sangue de barata. Eu não, tenho sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida. Porque nem barata tem sangue, minha filha. Mas nós precisamos desse amor. Amar não quer dizer que você está sendo cúmplice com o erro de ninguém. Amar é respeitar e ver o outro maior do que você, ajudar e compreender, que muitas vezes a gente só quer ser compreendida. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a amar. E no ecumenismo não existe esse amor. Existe egoísmo, é o interesse. Eu quero é me dar bem e não quero nem saber como o outro está. Mas para sermos esse espelho que Cristo quer que a gente seja, precisamos ter a verdade da palavra de Deus bem selada em nossos corações. Hoje eu estava lendo para o meu neto, pelo telefone, eu disse para ele que estava estudando a Bíblia, aí eu disse, e a minha filha fez chamada de vídeo, aí eu falando para ele sobre Deuteronômio, capítulo 6. Eu gostaria que o irmão colocasse aí Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 6. Como é lindo, irmãos. Escute, Igreja Cristã de Leade, o que o Senhor nos fala. Escuta, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Diga comigo. Escute, Israel. Mas diga com vida. Escute, Israel.
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. São palavras de vida, irmãos. A gente escuta e o mover de Deus já está sobre nós pelo poder da palavra. Ele visita a tua casa, Ele visita teus filhos. Você que tem chorado por filhos que estão distantes de Deus, descansa, porque o amor de Deus já enlaçou cada um. O amor de Deus tem guardado pelas tuas orações, por amor a ti. Para de se preocupar, porque o nosso Deus, Ele nem dorme, nem se cansa. Ele tem prazer de cuidar de nós. Por que se preocupar? Ele diz, eu cuido de ti. Entrega as tuas preocupações a mim. Eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Crê somente, verás a glória de Deus. Aleluia. Por isso, irmãos, é tão importante a gente ter convicção diante de um Deus que é único, que é vivo e poderoso para fazer infinitamente mais. Mas a nossa preocupação não é de Deus nos abençoar materialmente. A base de uma vida em sucesso é intimidade com o Senhor, é intimidade com a palavra dEle, é amar o próximo como a si mesmo. E o acréscimo de Deus vem sem a gente esperar. O meu neto Gustavo, que é o menino da Karine, ele chegou para mim e disse assim, vovó, por que as pessoas adoram Belial? Olha a pergunta de um menino de 3 anos. Aí eu disse, meu filho, porque o diabo, ele tem enganado cada dia mais as pessoas a se afastarem da palavra de Deus, a se afastarem desse amor que nos constrange e nos ensina a verdade. E é tanta pergunta que aquele menino faz, que eu fico, meu Deus, nem um adulto faz as perguntas que o Gustavo faz. Porque ele é ligado, ele ama adorar a Deus. Ele levanta as mãozinhas, do nada, pode estar num supermercado, numa clínica, ele diz, vovó, vamos adorar. Eu digo, vamos adorar. Aí ele começa a fazer o gesto da bateria, cantando, e de repente ele está em volta de pessoas. É impressionante. No hospital, ele faz as crianças rir e os pais. Aí ele chega, no dia que eu fui, ele viu uma criança vomitando, aí ele olhou para a mãe dele e disse, mamãe, por que ela está vomitando? Aí a mãe dele foi explicar, e ele olhou assim para mim e disse, vovó, ora ali por ela. Eu digo, ora você? Aí ele disse, não, ora a senhora. Eu ia xingando para ver se ele orava. Mas ele tem assim uma facilidade, uma atração com as coisas de Deus, que isso, igreja, eu me alegro demais. Porque para mim, ver filhos, netos, irmãos, a igreja adorando a esse Deus, com consciência, com o intelecto que Deus nos deu, né? Não é aquela coisa, Maria vai com as outras, mas é a intimidade que nos ensina, é a alegria de conhecer a esse Deus e depender dEle, porque Ele quem tem
o poder da vida e da morte em suas mãos. É Ele que tem o poder das nossas vidas. Ele sabe quantos cabelos nós temos em nossas cabeças. Ele sabe os dias de vida que cada um de nós vamos ter nessa terra. Por isso que Ele diz: alegra-te no Senhor. Regozija a igreja no Senhor teu Deus. Não deixe nada e nem ninguém te roubar da presença dEle. Mas ame ao Senhor de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. O Senhor vai te honrar duplamente diante dEle e diante dos homens. Aleluia. E aqui eu gostaria de afirmar algumas dessas verdades reveladas à luz da Bíblia. A fé cristã aponta que o único Deus, que é a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu sou o Senhor, ele fala em Isaías 45, versículos 5 e 6. Escutem o que Deus fala para nós. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia. A igreja cristã de Gileade se alegra porque tu tens esse Deus vivo e poderoso. A fé em Cristo estabelece, portanto, que só há um Salvador, um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a ponte que nos une ao Pai. Ele é a ponte que nos leva à reconciliação ao Deus Pai. Como afirma Romanos 10 e o versículo 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Encha, queridos, a sua mente da palavra. Sabe, o mundo, ele está de perna para cima. A vida que o mundo está levando é caos, é loucura, é desespero. Mas quando a gente enche a nossa mente, o nosso coração da palavra, a gente não consegue se contaminar com o que está acontecendo nesse mundo. Conhecereis a verdade vos libertará. O diabo quer que a gente se contamine com o que está ouvindo e vendo e entre em desespero. Mas Jesus, ele diz: descansa em mim, espera, confia, porque antes de tu ser informe no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Deus tem preparado para a tua família, para a tua vida, um banquete, que esse ano de 2024 é o Senhor que está escrevendo a tua história, a história da tua família. Para de estar dando ouvido às vozes que murmuram. Deus, ele é um Deus da verdade, ele não mente, ele não engana. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Você tem entregado o seu caminho, as suas lutas, as suas falhas? Entrega, porque Ele quer tudo da gente. Às vezes tem pessoas que fogem para não ser incomodado. Mas eu vejo em 1 Pedro capítulo 5, o versículo 7, Jesus dizendo, irmão Costa: filho, entrega as tuas preocupações a mim, porque eu cuido de ti. Ele não fica fugindo da gente. Ele diz: venha como está. Traga a tua bagagem,
está toda torta a carga. Mas eu sou um pai que conserto. Eu tenho prazer de te ajudar. E às vezes a gente fica sendo frequentadores da casa de Deus, mas não teme a Deus, não guarda a palavra dEle, sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós não podemos estar com dois pensamentos. A palavra de Deus é a verdade absoluta. E nós não podemos ter nenhuma dúvida sobre isso. Aleluia. Precisamos praticar a leitura da palavra de Deus, estando mais íntimo com ela, pois assim estaremos firmes nas verdades de Cristo e não seremos moldados às práticas do mundo e ao pecado. E não nos acomodemos no que o mundo afirma ser normal ou legal. Tudo é normal, meu Deus. Hoje você vê as coisas, quem assiste televisão, já se tornou normal o pecado. E isso é perigoso. Não deixe o pecado se tornar normal para a sua vida. Deus, Ele quer nos vendar desses mal que assola no mundo para nos atrair. Sabe aquela cereja que vem bonita, mostrando o colorido, atraindo o nosso olhar, o desejo, a concupiscência da carne. Cuidado. Não pare diante desses desejos. Santidade ao Senhor. Santidade no pensar, santidade no falar, santidade no ouvir, santidade no viver. Deus quer santidade em toda a nossa maneira de viver. Ele é santo e Ele diz, seja santo porque eu sou santo, aleluia. Pois Cristo já disse em Mateus 10:39, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A vida que hoje vivemos determina a vida que teremos na eternidade. A vida que vivemos hoje determina a vida que vamos ter na eternidade. Ou com Deus ou sem Deus. Por isso, irmãos, a gente tem que parar de estar olhando os defeitos e as falhas dos outros. Para de querer tirar o argueiro do olho do teu irmão. Veja a trave que está no nosso olho. Para que a gente não se esqueça que também nós somos pecadores, cheios de defeitos. Quando eu vou dobrar meus joelhos e orar ao Senhor, o primeiro momento é só chorando. Reconhecendo esse amor tão infalível, esse amor incondicional, porque ninguém tem por mérito próprio atrair a presença de Deus para nossas vidas, a salvação para as nossas vidas, tudo é a graça de Deus. A graça de Deus, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, queridos, eu olho para mim e já sei que eu vivo pelas misericórdias do Senhor. Se eu quero ser perdoada por Jesus, eu tenho que aprender a perdoar o meu irmão. Ele diz, se tu não perdoares, eu não te perdoarei. E o perdão
ele gera liberdade em Cristo Jesus, ele gera liberdade em nosso ser, ele gera liberdade na nossa comunhão, seja com marido e mulher, filhos com pais, pais com filhos, irmãos com irmãos, vizinhos com vizinhos. Perdoe. Deixa o Espírito de Deus gerar essa liberdade em teu coração, através do perdão. Perdão não é sentimento, perdão é mandamento de Deus. E Ele quer curar o teu coração, as tuas mazelas, porque muita doença que está no teu coração se chama lepra, pecado, por falta do perdão. Derrama o teu coração na presença do Senhor. Não vamos querer ter razão, vamos querer liberar perdão para que possamos viver a glória de Deus e a alegria de não ter peso dentro de nós. O perdão é gerador da liberdade, da paz em nosso ser. Glória a Deus. A vida que hoje vivemos, vou repetir, determina a vida que teremos na eternidade, se passarmos com Deus ou não. Então, que hoje nós possamos trazer à mente que os valores e os princípios de Cristo para nós devem ser inegociáveis, pois nossa relação com Ele, esse amor por Ele, respeito por Ele, deve ser maior do que qualquer coisa em nossas vidas. Então, ecumenismo é não em nossas vidas. Ecumenismo não faz parte do cristianismo. Cristianismo é o estilo de vida no padrão de Deus. Não é no meu padrão, não é no seu padrão, é no padrão de Deus. E Ele quer que a igreja se posicione. Não é você desprezar o seu semelhante, mas é você se posicionar e mostrar a verdade de Deus, que liberta e que mostra que Jesus é quem te achou. Foi Jesus que te salvou, foi Jesus que te perdoou, foi Jesus que escreveu o teu nome no livro da vida. E Ele, por direito, Ele tem de nos determinar que a lei dele seja cumprida e obedecida em nossas vidas. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. E que a igreja cristã Gileade do José Walter se posicione contra seitas e heresias. Jesus é a verdade. Ele é a verdade absoluta. Você não precisa e nem deve, porque está escrito na palavra. Ai daquele que acrescentar qualquer coisa da palavra de Deus. Ai daquele que diminuir. Ai daquele que multiplicar alguma coisa, ou tirar ou botar. Ai, esse ai não é de homens, é de Deus para nossas vidas. Levante suas mãos para o céu, Pai. Queremos te glorificar, queremos te agradecer, porque tu é um Deus perfeito, diante de homens e mulheres imperfeita que somos, mas tu não desiste de nós. O teu amor nos constrange, o teu amor nos enlaça, o teu amor, Senhor, nos convence, e nós pedimos perdão a ti. Pois muitas vezes entristecemos o teu espírito ao negar uma palavra de posicionamento diante daqueles que acham que devemos ter respeito humano. Tira, Senhor, o respeito humano dos nossos corações, que venhamos, Senhor, amar a Ti, amar a Tua palavra, os Teus princípios. Livra-nos de pecar contra Ti e nos dá a sabedoria do alto para termos a capacidade dada por Ti. Cobre a Tua igreja com Teu sangue.
Livra, Senhor, do mal. Livra, Senhor, das influências malignas. Abre os olhos espirituais, Senhor, da tua igreja. Remove todo pecado, toda iniquidade das nossas vidas e nos dá um coração puro, um espírito reto, nos dá santidade e nos enche do teu poder e da tua glória. Leva-nos na tua paz, na tua bênção. Guarda, Senhor, o teu povo, cura os enfermos, abre as portas aonde, Senhor, está tendo dificuldade. Tu é o Deus que surpreende, Tu é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Abençoa cada pai, cada mãe, cada filho. Jesus salva, liberta os oprimidos de espírito. Traz, Senhor, para a tua presença os filhos que estão distante de ti. E traz, Senhor, a salvação dos maridos, de esposa. Salva, Senhor, este bairro. Salva José Walter. Nós repreendemos todo espírito de macumbaria, feitiçaria, todo projeto maligno. Que o Senhor visite cada canto e recanto deste bairro e traga salvação, libertação. Abençoa, Senhor, cada família deste bairro. Tu veio e foi para os doentes e nós cremos que aonde abundou o pecado, superabundou a tua graça, e a tua graça está sobre José Walter, a tua graça está sobre cada lar, de pais e mãe aqui representadas. Deus, venha manifestar a tua glória e remove o pecado, a mentira, o engano de Satanás, pois ele foi o primeiro a enganar Eva e Adão. E toda a raça humana, por tabela, foi contaminada. Mas o sangue de Jesus tem poder para nos libertar, tem poder para nos purificar e nos fazer homens e mulheres cheios do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. E a glória de Deus seja com cada um dos irmãos. Amém e amém. E as palmas e os aleluia.